Então você quer iniciar as suas aulas particulares, mas talvez não saiba por onde começar e precisa de um pouquinho de ajuda. Então eu estou aqui para iluminar essas ideias. E então vem comigo. A mentoria pedagógica está presente na vida dos meus alunos e das minhas famílias. E por que eu proponho uma mentoria pedagógica? Porque nós mesmos na sala de aula somos mentoras. Por quê? A gente aconselha os pais, aconselha os familiares, a gente ajuda as crianças para que elas possam avançar, né, nos seus objetivos, e é isso que um mentor faz. Então, mentoria pedagógica, né, quem é mentor, ele vai estar ali ajudando o seu mentorado a alcançar os seus objetivos. E é isso que eu trouxe para a pedagogia. Então, criamos aí o nome Mentoria Pedagógica. Sim, foi uma ideia nossa, meu e do meu marido. Decidimos nos dedicar a mentorar as famílias. Porque neste processo não é apenas eu e a criança, sou eu e a família. Então, o que a gente faz enquanto professores? Estamos ali dando conselho para as famílias, né? Para o responsável que está ali, falando o objetivo daquela atividade. E sabe como foi que eu me liguei nisso, que eu poderia ir além das minhas aulas? Quando eu estava nas aulas remotas do ano passado, sempre quando eu estava apresentando uma atividade, né, para as minhas crianças, que elas estavam fazendo, então eles tinham aquele tempinho de realizar a atividade, colocar a mão na massa, os pais, por vezes, faziam, mas eles não sabiam por que faziam. E então, em cada pausa das atividades, eu estava ali, pronta e disposta para ensinar. Então, sempre dizia que tal atividade tinha aquele objetivo, então era muito importante. E aí eu simplificava o processo, dizendo que os pais eles também podiam desenvolver essas atividades no dia a dia com a criança, não apenas na sala de aula, naquele momento que é tão rápido, né, aquelas aulas remotas, mas simplificava para os pais e tornavam eles capazes também de desenvolver essas habilidades e as competências com as crianças. A mentoria pedagógica, ela vai potencializar. Eu quero que você coloque essa palavrinha na sua cabeça. E que não é reforço escolar, apenas um reforço escolar. Porque o reforço escolar, no pé da letra, já está dizendo que é reforçando as atividades de sala de aula. E não é isso que eu proponho apenas. Eu proponho uma potencialização no seu conhecimento. E é ali que você deve estar a postos. É ali que você deve estar atenta para pegar os pontos positivos e negativos dos alunos e colocar em prática, desenvolvendo suas potencialidades, ampliando o conhecimento, explorando situações para que eles sejam capazes de se tornar seres autônomos. E então, a minha mentoria pedagógica, ela é numa perspectiva empreendedora. Sim, eu trouxe para mim esse conceito de educação empreendedora porque eu tenho certeza e eu sei que funciona. Diante das minhas vivências nas escolas, eu trabalhei em muitas escolas tradicionais, construtivistas, né, socio-interacionistas, então todos esses métodozinhos aí eu trabalhei, experimentei, gostei, né, então eu vi aqui o construtivismo, juntava um pouquinho aí com o tradicional, que por vezes o método tradicional funciona, por vezes não funciona, às vezes o socio-interacionista funciona e às vezes não funciona. Então, diante de tudo isso, eu fui juntando, né, juntando as coisinhas e percebi que um método que funciona e que eu sei trabalhar e que flui tranquilamente é a educação baseada numa perspectiva empreendedora. Então fui estudar um pouquinho sobre isso e é ela que faz parte do meu contrato quando eu apresento a minha mentoria pedagógica. É ela que está ali descrita para que eu possa ganhar a confiança dos meus pais, para que eu possa estar com o meu aluno. Então é tudo isso que eu apresento numa perspectiva empreendedora. E a mentoria pedagógica de fato acontece, porque quando eu entro na casa da família, né, quando eu estou ali dentro do lar daqueles pais, eles precisam saber quem eu sou, o que eu vou ensinar, o que o filho vai aprender, o que o filho ele vai alcançar com as minhas aulas, como é que ele vai se desenvolver. Tudo isso é importante. Então, por que só eu ser
professora de reforço escolar? Não, é uma mentoria pedagógica, onde estou aberta para ensinar também aos pais. Então, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? E então, eu transbordo tudo isso que eu sei para os pais também, porque eles fazem parte do processo de ensino também. Não ache que é só você que trabalha com a criança. Não, o pai tá ali, a mãe tá ali, estão todos engajados, né? Ah, gente, uma ideia, não é uma ideia, uma dica assim também, que se você tiver a possibilidade de ter contato com a professora do aluno, né, da escola, é muito bom e é muito legal, porque assim você vai conhecer um pouco mais, né, da criança, porque até então você só vai passar o quê? Uma hora e meia, 2 horas, eu não sei qual é o horário que você vai determinar nas suas aulas particulares, mas a professora vai passar 4 horas e meia, 5 horas, até 6 horas, né? E dependendo do tempo, a professora também pode passar o dia inteiro, né? Se ela fizer parte do integral e da sala de aula. Então, se você tiver a oportunidade de ter contato com essa professora, também é super, indico também, é super importante. As aulas particulares, nesse momento, está sendo mais do que importante. Diante dessa pandemia, de tudo isso que a gente está vivenciando, é necessário sim que a criança ela tenha um pouco mais de horas, né, de estudo. Agora, não venha colocar aulas, gente, tradicionais demais. A criança ela não precisa estar ali com você achando que é escola. Não, você pode dinamizar, você pode deixar o ambiente mais lúdico, você pode levar atividades mais legais, né, mais diferenciadas, né, mais interativas. Então, eu tenho certeza que vai ser sucesso. A minha ideia com a mentoria pedagógica é trazer uma educação empreendedora, né, numa forma motivadora. Então, quanto mais você motivar as crianças a estudar, deixando ali atividades mais lúdicas. Quando eu trago uma nova educação, né, para as aulas particulares, que é essa educação empreendedora, eu não quero apenas que os pais pensem que é para tornar, né, um aluno empreendedor, dono de empresa. Não, muitas vezes a gente pensa assim. Né? Muitas vezes nós pensamos que empreender é apenas ser dono de uma padaria, de um supermercado. Não, ser empreendedor é muito mais do que isso. A educação vai muito mais do que isso. Então, quando eu trago uma proposta, né, de uma educação empreendedora, eu quero que o meu aluno ele seja criativo, inovador, pensante, eu quero que ele seja ativo, eu quero que ele seja capaz. Eu quero desenvolver essa autonomia na criança, eu quero que ela consiga, eu quero que ela leia um texto, interprete o texto. E se ela quiser, ela vai poder até mudar a história do texto, o final do texto, o meio do texto. Eu quero que a criança ela consiga avançar, sim, de forma positiva nessa perspectiva empreendedora. Então, essa forma é uma forma linda, gente, e funciona assim, viu? Eu quero que as crianças elas se tornem protagonistas da sua própria história. Então, quando eu proponho atividades, eu quero atividades mais leves, mais lúdicas, mais dinâmicas, com que eles alcancem muito mais rápido. E isso acontece, hein? Então, tia Nara, como é que a criança ela vai poder alcançar tudo isso? E o que é que eu posso oferecer para a criança? Então, para tudo, um planejamento, gente. Tem que ter planejamento, sim. Então, você pega um planejamento e você vai fazer do mesmo jeito. Do mesmo jeito, assim, eu digo no passo a passo, né? Objetivo, o público-alvo, né? Que você vai descrever lá qual é a série da sua criança. Você vai colocar os recursos pedagógicos, você vai colocar a avaliação, sim, porque você tem que saber como é que você começou com o seu aluno e como é que ele finalizou, porque você vai ter que apresentar, sim, em reuniões mensais para os pais. Ah, tia Nara, tem reunião? Tem reunião, gente, é a mentoria. Então, a mentoria pedagógica, ela engloba toda a família, né? Como na escola, só que você tem um pouco mais de acesso à criança, um pouco mais de acesso, mais facilidade, né, com aquela família. Então, use isso a seu favor. Então, a mentoria pedagógica vai ter atividades lúdicas, atividades práticas, atividades de todos os eixos da educação infantil, que é a coordenação motora fina, linguagem, matemática, natureza e sociedade, artes, dança, música. Então, você vai poder estar aí desenvolvendo várias coisas com sua criança. Mas só porque é dentro de casa, não é aí que você tem que explorar mesmo. Se a casa tiver quintal, vai pro quintal e brinca de areia. Se for num prédio, desce lá para caminhar ao ar livre.
ver folhas, fazer atividades com areia, atividades com folha. Gente, ó, inventa, hein? Inventa, que dá certo sim. E lembre-se, todos os conteúdos devem ser contextualizados. Então levem curiosidades para as crianças, não somente o beabá. Não, atividade de cobrir, não, faz parte, sim, faz parte, que é a leitura, né, o desenvolvimento da coordenação motora fina, atividade de punção, tudo isso faz parte sim, mas não apenas isso. Eu quero que você dê prazer para a criança, né, no momento da aprendizagem. Eu não quero que você rotule a criança e ache que porque você é professora você tem que dar atividades iguais da escola. Não, você tem que ser diferente, você tem que mostrar essa diferença para o seu aluno, que ele fique feliz, ele fique alegre ao te ver e não, lá vem a professora. Não, gente, muda isso, tem que ir para a escola. Não, muda essa perspectiva, né? E eu quero que você consiga desenvolver competências e habilidades. Tinara, quais são as competências e habilidades? Gente, são várias. O documento da BNCC pode fazer parte aí da sua mesinha. Você colocar na sua mesinha, baixar no seu computador, e qualquer dúvida, vai lá, dá uma olhadinha no documento que rege a educação infantil, que é a nossa base. Nós não vamos conseguir trabalhar sem esse documento, porque ele nos ajuda muito, né? Amplia também o nosso conhecimento, os nossos horizontes e talvez coisas que você queira fazer e não sabe que pode fazer, mas pode fazer. Entendeu? Entendeu? É isso, gente. Tudo que você vai oferecer precisa estar no contratozinho da apresentação da sua mentoria pedagógica das suas aulas particulares. Gente, lembrando que mentoria pedagógica foi algo que eu inventei, que eu vi a necessidade dos pais de uma ajudinha ali na hora da atividade, por que faz isso, e às vezes tinha dúvida, Nara, ele não consegue ainda escrever pegando no lápis direito, então eu tinha que explicar. Então, de certa forma, eu era uma mentora para os pais, né? Então, tudo que você for apresentar nas suas aulas e tudo que você for oferecer para o seu aluno, para a sua família, deve estar descrito lá no documento. Eu fiz um documento, né, de recepção, porque todas as vezes que os pais forem perguntar, Tianara, qual o valor? Não, você não vai dar logo preço, não. Você vai mostrar o que você oferece para a sua audiência, né? Tianara, qual o valor? Pronto, você vai colocar lá um valor, não vai querer porque vai achar caro demais. Mas é caro em relação ao quê? É caro em relação ao quê? Você vai mostrar o que você oferece, então vai ter que ter escrito lá no seu material. A minha intenção com as aulas particulares é com que as crianças elas consigam desenvolver as suas competências e as suas habilidades com sucesso. E então você já precisa deixar pronto para os seus pais, né, que as suas estratégias devem estar claras e objetivas. Mostre para os pais o que você quer alcançar com a criança e vai fazer super diferença nas suas aulas, porque eles ficam também ansiosos ali presentes, querendo saber o que vai acontecer. E aí? Não é verdade? Então você já tem que deixar pronto aí para os seus pais.